Olá, amigos! Tayyip Erdogan, o presidente mais poderoso da história turca, lidera o país há 19 anos, incluindo 11 anos como primeiro-ministro. Sua posição nunca esteve tão abalada como agora, antes das eleições de 2023. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa de inflação atingiu 80%, com os preços dos alimentos dobrando. E os custos de transporte aumentaram 123%. A lira perdeu 220% de seu valor em relação ao dólar. É consequência da oposição aos Estados Unidos e das políticas econômicas insatisfatórias do governo. Nomeadamente como? Vamos descobrir juntos. Em 1952, a Turquia e os Estados Unidos tornaram-se aliados, pois ambos viam a União Soviética como uma ameaça. Eles são tão próximos quanto irmãos do mesmo pai, diferentes do avô. Quase 40 anos depois, a Guerra Fria acabou. O elemento básico que formou a relação entre eles não existe mais. Cada país vê o mundo de uma forma diferente. Nos Estados Unidos, a competição entre as potências globais é agora uma das principais preocupações. O foco estratégico de longo prazo do governo é combater a crescente assertividade e influência internacional da China e da Rússia. No entanto, a Turquia prefere a mudança da ordem mundial para a multipolaridade. Ao mesmo tempo, mantém compromissos de segurança com a OTAN. Por outro lado, fortalecem as relações com a Rússia e a China em termos de economia militar. Melhor associar-se a um país neutro do que associar-se a um aliado que não é sincero. A confiança dos Estados Unidos na Turquia diminuiu nas últimas décadas. Quando você não acredita, tudo que a outra pessoa faz é mal. Primeiro, os Estados Unidos acreditam que o futuro da ordem mundial será determinado pela rivalidade entre a Liga das Nações Democráticas e os grandes estados autoritários. Refere-se à Rússia e à China. Assim, atuaram no sentido de estreitar as relações com os aliados existentes. Também está empenhado em restaurar a democracia em todo o mundo. Isso causou uma cisão com a Turquia. Porque o presidente Erdogan, que já foi chamado de autocrata por Joe Biden, não foi na mesma direção que os Estados Unidos. Ele é frequentemente criticado por controlar a mídia e reprimir dissidentes. É por isso que na recente Cimeira para a Democracia dirigida pelos Estados Unidos, a Turquia não foi convidada. Em 2016, Erdogan acusou Fethullah Gulen, exilado nos Estados Unidos, de planejar um golpe para derrubá-lo. Centenas de oficiais militares no país foram presos por seu envolvimento. Após o evento, a relação entre a América e a Turquia caiu rapidamente. Quando Erdogan pediu ao governo de Washington que permitisse a extradição de Gulen, ele foi recusado. Os Estados Unidos acreditam que não há provas suficientes para condenar. Portanto, a Turquia tem mais motivos para acreditar que os Estados Unidos estavam por trás de puxar os pauzinhos e patrocinar a organização traidora. Eles se olharam com olhos desconfiados. As tensões continuam. No ano seguinte, a Rússia aproveitou a oportunidade para vender à Turquia o sistema de defesa aérea S-400. Isso irritou a América, mas não havia nada que a América pudesse fazer. Anteriormente, em 2012, a Turquia queria comprar um sistema avançado de defesa antimísseis para equipar seu exército para lidar com inimigos no Oriente Médio. Eles pediram 2 vezes aos Estados Unidos para vender sistemas Patriot, mas não tiveram sucesso. Porque Washington só concordou em vender a versão antiga, em vez de vender a nova versão. Os Estados Unidos enviaram esta arma em nome da OTAN para Adana, para ajudar a Turquia a se defender contra a Síria. 2 anos depois, o sistema foi removido, porque o lado dos Estados Unidos acreditava que a ameaça da Síria havia acabado. No entanto, o lado turco ainda está preocupado, porque o regime de Assad ainda está de pé após a guerra civil, com o apoio da Rússia. Além disso, eles também foram atacados por organizações terroristas com mísseis em 2016. Então, o que os Estados Unidos fizeram sobre a ansiedade da Turquia? Antes disso, eles haviam perdido a confiança, quando apoiaram os curdos sírios contra o governo de Assad. Mas ao mesmo tempo contra a Turquia. Quando solicitado a comprar o Patriot pela 3ª vez, o lado americano só concordou em vendê-lo se a arma fosse operada por militares americanos. Se o governo turco precisar usá-lo para destruir o inimigo, deve entrar em contato com os Estados Unidos para obter permissão para abrir fogo. Perder dinheiro para comprar, perder tempo esperando a produção e ter que pedir autorização toda vez que for usar. É por isso que a Turquia se recusou a comprar o sistema Patriot dos Estados Unidos. Veja, aqui vemos Washington tratando seus aliados tão mal, certo? Não, a Turquia tem uma reputação de ser sábia, por uma razão. Eles são uma criança difícil de agradar.
A condição que a Turquia estabelece ao comprar o Patriot é que os Estados Unidos tenham que transferir tecnologias básicas. Ou seja, eles receberão informações detalhadas sobre o processo de fabricação e produção dos principais componentes. A partir daí, a Turquia encontrará uma maneira de fazer cópias e não precisará mais comprar novas dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos discordam. A Turquia é um país moderno com uma indústria de armas bastante grande. O fato de poderem fazer cópias certamente servirá. Então, por que a Rússia ainda transfere a tecnologia S-400 para a Turquia? Eles não têm medo de afetar sua própria indústria de defesa. Sim, claro. Eles temem que no futuro a Turquia produza cópias para competir no mercado de exportação de armas. No entanto, o presidente Putin aceitou sacrificar esse benefício econômico, a fim de empurrar a relação Estados Unidos-Turquia para baixo e ganhar um novo amigo. Além disso, o S-400 existe há mais de 21 anos e a Rússia criou o S-500. Definitivamente muito superior. A nova versão se tornará seu principal produto de exportação em um futuro próximo. Portanto, não se preocupe muito com a Turquia criando uma cópia. Então, por que os Estados Unidos se opõem à Turquia possuir o S-400? O problema não é apenas porque a Turquia compra armas da Rússia, mas também porque está preocupada com a segurança da informação. A Turquia encomendou várias aeronaves furtivas F-35 dos Estados Unidos. Uma vez colocado em uso, o radar S-400 pode se tornar um espião, fornecendo dados para a Rússia. A partir daí, a Rússia o usará para melhorar sua capacidade de detectar e direcionar o F-35. Portanto, os Estados Unidos pediram à Turquia que removesse o S-400 de seu serviço. No entanto, eles não ouviram. Como resultado, o governo dos Estados Unidos rescindiu o contrato de venda das aeronaves F-35, interrompendo a atualização da estrutura do F-16. E restringir a venda de algumas outras armas para a Turquia. Em 2018, o Halkbank, o quinto maior banco da Turquia, foi processado pelos Estados Unidos. Com o motivo: violar as sanções do Irã no passado. De acordo com alegações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Halkbank agiu conscientemente como intermediário para transferir ilegalmente 20 bilhões de dólares para o Irã. A acusação acusa o banco de conspiração para fraudar os Estados Unidos, violações da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, fraude e lavagem de dinheiro. Se for considerado culpado, o Halkbank pode enfrentar uma multa de cerca de 2 bilhões de dólares. Esta não é uma quantia enorme. Mas o problema é que entre os envolvidos está o ex-ministro da Economia, Zafer Kaglayan, funcionário próximo ao presidente Erdogan. Isso causou desconfiança do lado americano. Desde a eclosão da guerra na Ucrânia, a Turquia não ficou com seus aliados da OTAN. Eles se definem como países neutros, ficando no meio para ajudar os dois lados a negociar a paz. Dada a posição dos Estados Unidos, isso é inaceitável. Enquanto isso, eles também atrasaram a ratificação da Finlândia e da Suécia para ingressar na OTAN. A Turquia tem esse direito. Por causa de um dos termos desta organização, ao admitir novos membros, todos os membros antigos devem concordar. A Turquia tentou adiar, sem especificar um prazo específico para a ratificação. Por todas as razões acima, eles agora estão enfrentando dificuldades crescentes. Primeiro, o regime do presidente Erdogan é acusado de violações dos direitos humanos. Portanto, a possibilidade de ingressar na UE torna-se remota. Em segundo lugar, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia impuseram sanções à Turquia. Porque este país viola a lei de soberania internacional. A razão é porque eles realizaram atividades de perfuração de gás, que fica na zona econômica exclusiva da Grécia. As sanções incluem restrições comerciais, congelamento de ativos e proibição de viagens para as organizações e indivíduos envolvidos. Em terceiro lugar, devido a desentendimentos com os Estados Unidos, bem como as políticas de afastamento do Ocidente, por medo de sanções, muitos investidores se retiraram da Turquia, fazendo com que os fluxos de capital diminuíssem nos últimos tempos. Combinado com a pandemia anterior de Covid e a guerra na Ucrânia, os preços da energia dispararam, bem como as políticas de regulação econômica erradas do governo. Atualmente, a Turquia está em uma grave crise. Conforme descrito no início do vídeo, em relação ao mesmo período do ano passado, a lira perdeu 220% de seu valor em relação ao dólar. A taxa de inflação atingiu quase 86%. Centenas de empresas estavam à beira da falência, muitas fábricas fecharam e centenas de milhares de trabalhadores perderam seus empregos. No geral, muito ruim. Essa é a consequência de se opor à América. O vídeo termina aqui.
Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.